Oi, pessoal, nosso conteúdo de hoje são as unidades de medida. Então, nós vamos ver como que são essas unidades de medidas. Elas são representações, né, de algumas grandezas físicas. Então, elas são utilizadas para medir tempo, medir volume, medir temperatura, velocidade, distância. Então, massa, então ela é utilizada dos mais variados jeitos. Então, ela vai medir, ela vai dar uma grandeza física. E vai ser o quê? Para quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo, o tamanho de algo. E em todo o mundo as unidades seguem o padrão, que é um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, toda a unidade medida vai ter uma unidade principal, vai ter uma unidade base que ela foi esse padrão foi determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui primeiro a gente tem essas medidas de temperatura. Então, o que é a temperatura? Vai ser a agitação dos átomos. Quanto mais os átomos estiverem agitados, maior vai ser a temperatura. Quanto menor a agitação, menor vai ser a temperatura. Então, a temperatura é isso, é o nível de agitação dos átomos. No Brasil, para medir a temperatura, ela é feita pela escala termométrica Celsius, que é esse grau e o C. Então, no Brasil, utiliza o grau Celsius, mas em outros países tem o Fahrenheit e o Kelvin. O Kelvin é a unidade padrão que o Sistema Internacional ele utiliza para temperatura, medidas de temperatura. E o instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Então, antigamente utilizava muito o termômetro de mercúrio, mas ele tem uma instabilidade, ele não dá uma medida concreta, uma medida certa. Então, ele tem essa alteração. E esse mercúrio é utilizado por quê? Porque quando coloca o mercúrio em um lugar quente, ele vai expandir. Então, quando ele expande, aí ele eleva e mostra a temperatura. Só que o mercúrio é um metal tóxico. Então, se quebrar esse termômetro, se acontecer alguma quebra mesmo, acontecer algum imprevisto e esse termômetro vier a quebrar, vai liberar esse metal tóxico no ar. Então, por isso que esse termômetro não é tão utilizado. Agora, utilizam-se os termômetros digitais, que não vai ter o uso do mercúrio e também vai ter uma precisão maior para determinar a temperatura, e o termômetro de infravermelho, que é bastante utilizado agora, depois que do ano passado para cá, por conta da pandemia. Então, para entrar nos estabelecimentos, tem aquele que é do infravermelho, que pode ser medido na testa e aqui no braço. Então, os mais utilizados são esses, os digitais e o de infravermelho. O de mercúrio está ficando um pouquinho ultrapassado por conta do uso desse metal tóxico. E as medidas de distância. Então, essas medidas de comprimento, né, de distância, elas surgiram para essa necessidade que os humanos eles começaram a ter de medir mesmo, de medir as distâncias. E a unidade principal é aqui, no meio, que é o metro. Então, tem o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E para você, tipo, converter de quilômetro para metro, quilômetro para decímetro. Então, você tem que fazer essa conversão como está mostrando aqui embaixo. Então, como exemplo, se você tiver 1 quilômetro, então você botar o 1 aqui no quilômetro e você quer transformar em metro, então vai botar 1 aqui embaixo e vai aumentar a quantidade de zeros para frente. Então, vai dar 1 quilômetro é igual a 0, aí você aumenta. 0, 0, 0, que vai dar 1000 metros. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se você tiver centímetro, 9 centímetros, quanto é de decâmetro? Então, 9. Aí você vai botar as casas para frente do 9. Então, 9 centímetros. 1, 2, 3 casas. Então, vai aumentar 3 zeros. Então, vai ficar 0,009 decâmetros. Então, 9 centímetros é igual a 0,009 decâmetros. Se você tem 100 quilômetros, quanto que vai ser
em decímetros. Então, tá aqui 100 quilômetros. Aí vai aumentar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, até chegar em decímetro. Então, vai ser 1 milhão de decímetros. Então, 100, aqui ó, aumentou 100. Aí, para decâmetro, vai aumentar 4, decímetro vai aumentar 4 zeros. Então, vai somar a quantidade desses zeros com os 100 que já tem. E assim faz a conversão. Se for para frente, então tem o número 9. Aí vai para frente, se for para centímetro, milímetro. Se for voltando, aí os zeros vão vir para frente para poder fazer a transformação, a conversão. Então, essa medida de distância é utilizada para ver comprimentos, ver o tamanho de algumas coisas. Então, precisou medir distâncias, então a gente vai utilizar essa escala aqui. E as medidas do tempo, antigamente era utilizado o quê? Se tem sol, é dia. Se não, noite. Então, a medição era feita pelo sol. Então, o tempo, quando o sol surgia, era o dia. E a noite, quando a lua. Então, as medidas eram feitas a partir disso. E aí, para a gente marcar hoje em dia, tem o quê? Tem um relógio. Então, esse relógio que marca as horas do dia, vão se transformar em meses, em anos. Então, o dia vai ter o quê? 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos. Então, aqui é um dia. E aí, depois vai completar os meses, 30 dias, 31 dias, 28. E o ano, com 365 dias. Então, essa é a medida do tempo utilizada. E é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos ver mais algumas unidades de medidas para finalizar esse conteúdo. E até a próxima. Tchau, tchau.